Confira nesse vídeo o que vai acontecer na última semana da novela A Desalmada. Vale lembrar que o SBT deixará alguns capítulos importantes de fora, quais deles ninguém sabe, por isso eu fiz uma edição especial, para atualizar o que provavelmente será colocado na grade. Além disso, a novela terá a segunda temporada. Resta saber agora se o SBT irá colocar no ar. Assista esse vídeo até o final, sem pular nenhuma parte. Tudo começa quando Júlia encontra as fotos de Fernanda e César se beijando. A loira arregala os olhos e diz a si mesma: "Olha só, aquela sem vergonha da Fernanda e o César. Eles estão juntos. Essas fotos vão ser a minha salvação." Júlia não perde tempo e corre entregá-las para Otávio. Acontece que Otávio não quer mais saber da Júlia nem pintada de ouro. E ao vê-la, ele grita: "O que você quer aqui, hein, Júlia? Quer que eu te expulse a pontapés?" Com as fotos nas mãos, Júlia diz que ele não fará isso. Otávio diz que vai sim. Júlia diz que tem fotos que interessariam a ele, Letícia e Rafael. Otávio manda ela tomar cuidado com o que diz, achando que são fotos dele com ela. Júlia esclarece, diz para ele ficar tranquilo, puxa as fotos do pacote e diz: "O que eu tenho aqui, Otávio, é uma prova da minha lealdade a você. Aí estão as provas que você precisa para acabar com a Fernanda." Ao colocar os olhos na foto, Otávio fica irado. Fica com ciúmes da Fernanda com o César e começa a quebrar tudo. E para não ser escorraçada, Júlia comenta: "Será que agora você acredita que sou eu, a mulher perfeita para estar ao teu lado em tudo? Eu sei de tudo que você gosta, sei como você é. Eu aceito você do jeitinho que você é, Otávio, e quero continuar com você, meu amor." Mesmo assim, Otávio avisa: "Sai da minha frente! Some daqui, imundícia!" Júlia se humilha e insiste: "Aí estão as provas que aquela lambisgoia da Fernanda é uma rampeira. Espero que eu tenha recuperado tua confiança e te espero lá na cabana, meu amor." Os dois sujos se beijam, em seguida sozinho, e com mais ciúmes ainda o pilantra diz a si mesmo: "Por que, Fernandinha, você foi se meter justo com esse infeliz do César? Mas isso não vai ficar assim, eu juro. Eu juro, Fernanda, você é só minha." Na sequência, Otávio chama Rafael no escritório e diz: Filho, tá na hora de você se dar conta que essa mulherzinha que você se apaixonou, que você apostou, tenha falhado da maneira mais nojenta, hã?" Os dois se olham. O fazendeiro continua e diz: Filho, uma traição não merece perdão. Você precisa ter o coração duro e a cabeça no lugar. Você é meu filho. Eu quero todo o bem do mundo para você, mas eu estou muito magoado. Sei que vou te causar uma dor muito grande, mas eu preciso te dizer." Rafael pergunta do que ele está falando. Otávio entrega para ele as fotos de Fernanda e Rafael se beijando e diz: "Eu sinto muito, filho, mas é melhor você saber da verdade. A Fernanda só queria o nosso dinheiro e você não acreditou em mim. Mas aí estão as provas, eu tinha razão, hã?" Rafael fica em choque e chora de raiva. Otávio se aproxima e avisa: "Abre os olhos, filho. A Fernanda é amante do César Franco." Diante disso, Rafael surta. Vai atrás da Fernanda para tirar satisfação. Encontra ela e o César juntos. O filho de Letícia estrala os olhos e pergunta: "Desde quando você está junto desse miserável, hein, Fernanda? Ou vai me dizer que essas fotos aí são imaginação da minha cabeça?" Fernanda e César olham as fotos e César pergunta onde ele as conseguiu. Rafael diz que isso não importa agora. César diz que é tudo um mal-entendido. Rafael diz que não há mal-entendido coisa nenhuma, afirmando que está tudo claro. Em lágrimas, Rafael bate palma e fala: "Parabéns, Fernanda. Você me enganou direitinho. Eu não sei quem é a pior, se é você ou aquela maldita da Isabela." Fernanda tenta argumentar, mas Rafael interrompe e diz: "Não precisa ficar preocupada, Fernanda. Eu não vou brigar com o teu amante." César parte para cima de Rafael e o segura por trás.
Mas Fernanda pede misericórdia e exige que César solte o filho de Letícia imediatamente. Indignado, Rafael grita: "Só agora eu tô vendo que fui trouxa, fui chifrudo nessa história toda. Mas se você quer tanto assim a Fernanda, então pega ela pra você, César. Faça bom proveito. Porque pra mim, ela não vale nada, essa sem vergonha acabou com tudo. Pra mim ela não existe mais, ela já era." Rafael deixa o local e Fernanda fica chorando por ter perdido o amor dele. Forasteiro descobre um segredo do Carmelo através da flor. Diante disso, César corre contar para Fernanda o que descobriu. Mas o homem está fora de controle e avisa que vai dar um fim na vida de Otávio. Fernanda diz que isso não é uma boa ideia e pede calma, dizendo que tem uma solução. César pergunta qual. Fernanda explica que precisam provar que Otávio é um grande falcatrua e que para isso eles teriam que entrar na cabana do fazendeiro e pegar os documentos que lá estão. Fernanda ressalta que Otávio não poderá estar na cidade no dia do ataque. César questiona como ela pretende tirar o pai de Rafael da jogada. Fernanda pensa um pouco e diz que vai enganar o fazendeiro da maneira mais sorrateira que existe. Com isso, a mulher aproveita que teve uma discussão com Rafael e usa isso a seu favor. Fernanda está chorando e se lamentando quando Otávio chega e, ao perceber o desespero dela, ele pergunta o que houve. Fernanda diz que acabou de discutir com Rafael. O pilantra cai na conversa e já vai logo dando em cima dela na maior cara dura. Fernandinha? Que pena, Fernandinha. Será que eu posso te ajudar com alguma coisa? Fernanda enxuga as lágrimas, se aproxima do homem e diz: "Sim, você pode. Eu preciso ir ao México. Quem sabe você me faz companhia, Otávio. Assim o Rafa não vai duvidar onde eu estive. Ele tá muito ciumento ultimamente." Otávio estrala os olhos e quase nem acredita que ficará sozinho com ela. Ofegante, ele cresce as unhas e diz: "Mas é claro, eu tenho certeza que essa viagem vai servir para que a gente se entenda cada dia mais, Nessa hora, Carmelo chega e interrompe. O Jaguara pede desculpas, mas Fernanda diz que ele não está interrompendo nada e manda ele ficar, afirmando que ele pode falar tudo o que quiser para Otávio na frente dela, porque entre ela e Otávio não existem segredos. Carmelo fica nervoso e gagueja. Otávio se irrita e resmunga: "Chega de frescura, Carmelo. Depois você me conta e vai logo arrumar as coisas que amanhã de manhã nós vamos sair de viagem." Fernanda se mete e diz: "Eu pensei que nós íamos sozinhos, Otávio, só eu e você. Assim a gente pode aproveitar melhor." O bobalhão acredita, espicha os olhos para cima dela e diz: "Pode ser, Fernandinha, sim. Pode ser, como não? Pede o que você quiser e eu saio correndo fazer pra você, hã?" Assim que Fernanda deixa o local, Carmelo pergunta o que está acontecendo e Otávio responde: "Carmelinho, amanhã é meu dia de sorte, chegou o grande dia, eu vou viajar com ela." O homem fica besta e acredita que Fernanda irá mesmo ficar com ele. Por isso ele bate no peito do Carmelo e diz: Até que enfim eu vou ficar com ela? Eu vou conseguir separar ela do Rafael? Ela vai ser só minha e eu ter o prazer de tomar ela daquele trouxa?" Carmelo pergunta se ele está ficando louco. Otávio continua e avisa: "Não tá vendo, hã? Ela tá vindo pro meu lado, eu sabia. Aquela ali é bem sem vergonha mesmo. Ela tá no papo, Carmelo." Enquanto isso, César conta para todos como irão invadir a cabana de Otávio. No outro dia está tudo preparado. Fernanda sai para viajar com Otávio e César pega Carmelo de surpresa. César e Luiz levam o Jaguara para um lugar desconhecido. Luiz pega as chaves de Carmelo e logo depois, Luiz e Miriam entram na cabana e se deparam com os documentos secretos de Otávio. Já César estapeia Carmelo e diz: "Anda, cara, bota pra fora tudo. Fala os podres do Otávio, senão eu vou falar pra ele que você ajudou o teu filho a roubá-lo." Mesmo assim, Carmelo insiste em dizer que Roberto morreu, defendendo a fazenda de Otávio. César manda ele parar de mentir, afirmando que sabe que Roberto roubou os bois de Otávio.
Por isso César avisa: Não se preocupe, meu. Eu não vou dizer nada pro teu patrão, mas com uma condição. Você precisa me contar os segredinhos dele. Carmelo diz que não falará nada, pois tem medo que assim que revelar o que sabe, poderá ser apagado ali mesmo como um cachorro qualquer. César perde a paciência e diz: Anda logo, cara. Me diz o que você sabe. Não acredito que você prefere perder a sua vida para defender aquele lixo do Otávio. Ele tirou a vida do teu filho. Diante disso, Carmelo fica sentido e conta tudo o que sabe e revela algo chocante para César. O Otávio tem outro plano em andamento. Já tá com tudo pronto. Ele vai dar cabo na vida da Joana para ficar com as terras dela. É isso? Após descobrir isso, César libera Carmelo. César corre avisar Fernanda e Joana sobre esse novo plano de Otávio. César e Fernanda estão com os documentos que pegaram e agora, sabendo dos passos do fazendeiro, pretendem colocar ele na prisão. Já Otávio não conseguiu nada com a Fernanda. A mulher foi mais esperta e conseguiu enganar o bobo o tempo todo na viagem que fizeram. Já Carmelo reconheceu César, mesmo encapuzado pela voz, e corre contar para Otávio que foi pego por César. Otávio pergunta se ele abriu a boca. Carmelo mente tudo. Diz que não, que aguentou a surra sem dar nenhum pio. Otávio vai até o rancho de Fernanda. Desconfiada, ela pergunta o que ele quer lá. Já com tudo planejado em sua cabeça, Otávio não responde. Fernanda pressente o perigo e corre para dentro. Otávio se aproxima e diz: Fernanda, já faz um tempo que eu e você estamos tendo alguns problemas. Por isso eu estou aqui, tá na hora de colocar as cartas sobre a mesa. Ansiosa, Fernanda diz que não pensa assim e pergunta a que ele se refere exatamente. Cínico, ele pergunta: me diz uma coisa, por que você e o César não se desgrudam, hein? Fernanda diz que César é apenas um amigo. O pilantra debocha e diz: César é teu amigo, claro. Olha, Fernanda, comigo você pode se abrir, ser honesta. Eu sei que você não ama o meu filho, e muito menos esse morto de fome do César. Na sequência, Otávio diz que César é ladrão, pois roubou a sua empresa e ainda por cima invadiu a sua fazenda. Fernanda diz que isso não é verdade. Otávio diz que é verdade sim, e avisa que se ele aparecer por lá novamente irá se arrepender, pois deu ordem a seus homens para matá-lo. A mulher continua defendendo César. Isso deixa o fazendeiro descontrolado que diz: o que você tem com esse César, hein? Por que você defende tanto esse miserável? Por acaso ele é teu amante? Fernanda diz que não e manda Otávio o deixar em paz. Mas o sujo se possui. Corre de trás dela, pega ela à força e fala: vem cá. Quieta, fica calma, fica tranquila. Você tirou o Rafael da tua vida, não é mesmo? Então agora eu vou fazer o César desaparecer da tua vida. E aí nada vai estar entre a gente. Desesperada, Fernanda manda ele lhe soltar e pergunta o que ele está querendo dizer com isso. Completamente enlouquecido, ele se baba falando: eu gosto de você. Eu sei que você me deseja, Fernanda. Eu já não aguento mais, já cansei de esperar. Anda, diz que eu sou o homem da sua vida. O coração da mulher acelera e ela grita, mas ninguém aparece. Otávio segue abusando e tentando beijá-la à força. As cenas são muito fortes. Esperta, Fernanda consegue se soltar parcialmente e dá um chute deixando o homem sem ar. Otávio cai, mas mesmo assim consegue segurar Fernanda pelas pernas. Em seguida ela também cai e novamente o acerta com um chute bem no meio da cara. Sem olhar para trás, Fernanda sai correndo, monta em seu cavalo e foge do local. Mas em vez de se calar, Fernanda vai atacar e vai desmascarar o pervertido na frente de Rafael e Letícia. Ele que se prepare. Em choque, ela conta para Joana que Otávio a violentou mais uma vez. Logo depois, ela junta as provas que estão sobre a mesa e avisa Joana que vai acabar com Otávio agora mesmo. Enquanto isso, Otávio chega na fazenda e avisa o seu capataz para não deixar Fernanda entrar ali por nada nesse mundo. Otávio sabe que Fernanda vai contar tudo para o seu filho. Por isso, o fazendeiro se adianta e a primeira coisa que faz é se fazer de vítima. E aí, filho?
Já está convencido que a Fernanda e o César têm um caso? Rafael diz que está atrás de respostas, afirmando não entender por que Fernanda quis alguma coisa com César. Otávio diz que Fernanda anda se deitando com César porque é sem vergonha. De repente, Rafael percebe que a cara de Otávio está marcada. Curioso, ele pergunta: "O que foi isso aí na sua cara, pai?" O cínico olha para todos os lados, baixa a cabeça, olha para o seu filho e diz: "Isso aqui foi a Fernanda que fez, ela me deu um golpe. É, filho, presta bem atenção pro que eu vou te dizer sobre essa mulher que você quer casar." Ainda mais curioso, Rafael manda ele falar logo. Diante disso, o sujo olha nos olhos de seu filho e diz: "Escuta bem, Rafael, essa tua mulher é muito pior do que eu imaginei. A polícia descobriu que foi o César que me roubou, e aí eu fui lá perguntar se ela sabia de alguma coisa, mas ela ficou louca, se possuiu, saiu em defesa daquele maldito, e aí tá, ó, me acertou, e tem mais. Ela me jurou de morte se eu tentar fazer alguma coisa contra o César." Rafael acredita no seu pai e diz não entender por que Fernanda está agindo desta maneira. Otávio aproveita e fala que Fernanda pode ter ajudado César no roubo, desligando as câmeras e os alarmes. Mesmo assim, Rafael fica com dúvidas. Percebendo isso, Otávio mostra o quão baixo é e diz: "Depois do que ela tentou fazer comigo, o roubo na fazenda é o de menos, filho." Rafael pergunta o que houve. Se fazendo de vítima, Otávio fala: "A desgraçada se ofereceu para mim como uma qualquer. Em troca, ela queria que eu perdoasse o César, que eu não chamasse a polícia para ele. É, filho, ela queria se deitar comigo, é isso mesmo." Rafael arregala os olhos e fica extremamente nervoso. Otávio continua: "Espero que agora você não tenha dúvidas do que essa mulher é capaz. Eu também me deixei enganar quando a conheci. Ela até parecia ser uma boa mulher." Acreditando em seu pai, Rafael questiona: "Eu me lembro. Você me falou que ela era legal e tudo mais. Você fez eu acreditar naquela sem vergonha. Por que você não me alertou? Não me disse antes que ela era esse tipinho aí?" Otávio tenta denegrir ainda mais a imagem de Fernanda, dizendo: "Eu te falei depois que ela era uma bisca, que estava andando com o César, mas você estava cego de amor por ela e fiquei com medo de te falar e você não acreditar." Em seguida, Otávio abraça Rafael e diz sentir muito por tudo. Mas Otávio não para por aí, e sabendo dos riscos que correm, após deixar o escritório, vai até o quarto e começa a preparar o terreno para que Letícia também fique em seu lado. Tudo o que disse para Rafael, Otávio também conta para Letícia. Letícia também acredita no seu esposo e avisa: "Agora mesmo eu vou lá pegar aquela sem vergonha. Vou esfregar na cara dela um monte de verdades." Acontece que Otávio não quer que Letícia confronte Fernanda, pois tem medo de ser pego na mentira. Por isso ele diz para sua esposa não se rebaixar ao nível de Fernanda. O sujo encara sua mulher e fala: "Eu só te falei isso, Leti, para que você fique sabendo a classe de mulher que é a Fernanda, entende? Por isso eu não queria que o Rafael se casasse com ela." Mas ele nem imagina que a casa dele está prestes a cair. Fernanda chega na fazenda, consegue entrar e, com provas contra Otávio, pretende dar um fim que ele merece. Ao ver Fernanda, Rafael pergunta o que ela está fazendo ali. Fernanda pede uma oportunidade para se explicar. Rafael diz que é todo ouvidos e manda ela falar logo. Quando ela ia começar a falar, Otávio entra correndo e diz que todos ali já sabem que ela é uma traidora. Irada, Fernanda parte para cima, dizendo que vai fazer ele engolir o que disse. Rafael assegura, prensa ela contra o sofá e diz: "Eu não vou permitir que você fale assim com o meu pai." Otávio se faz de pobre coitado, aponta para o seu rosto e diz: "Olha aqui o que essa mulherzinha me fez. Pega e dá jeito no divórcio, filho." O fazendeiro tenta sair da sala, mas Fernanda se coloca à sua frente e avisa: "Pode ficar, fica aqui. Você vai ter que me escutar. Agora eu vou dizer tudo pro Rafael." Louco de medo, o pilantra diz que seu filho já está sabendo de tudo, mas Fernanda não deixa a poeira baixar. Olha para Rafael e diz: "Eu não sei o que o Otávio te disse, o que ele mentiu, mas eu sim tenho uma coisa muito importante para te mostrar."
Ela pega as fotos dela com César, mostra e diz que elas provam que César apenas estava lhe dando aula de defesa pessoal. Mesmo assim, Rafael diz que as fotos não querem dizer nada, que ela poderia sim estar tendo um caso com César, acreditando que tem chifre. Rafael diz: você e o César andam por aí cheio de segredinhos. Sinceramente, eu não sei com quem eu me casei. Fernanda não desiste, se mantém firme e diz que vai provar agora mesmo que Otávio é um bandidão, escondido por trás de um fazendeiro. Nesse instante, Letícia chega na sala e diz: nada do que você diga vai justificar o que você fez, Fernanda. Você está decepcionando a nós todos. Sabendo do que tem em mãos, Fernanda a encara e diz: o que eu vou dizer vai ser muito difícil de aceitar. Tanto você, Letícia, quanto o Rafael. Mas vocês vão ver que não sou eu que decepcionei vocês. Otávio começa a tremer de medo, fica nervoso e pede para Letícia não dar ouvidos para Fernanda. Mas a dona da fazenda fica furiosa e diz que não vai sair, que agora quer escutar tudo que Fernanda tem para falar. Fernanda diz que Otávio a acusa de ter uma relação com César, e isso é verdade, mas é uma relação de dor e perda. Letícia pergunta o que Otávio tem a ver com isso. Fernanda aponta o dedo e diz que Otávio construiu a empresa em cima do sofrimento de gente inocente, pagando uma miséria, desvalorizando os terrenos, e aqueles que não aceitavam as propostas absurdas, eles os matara. Otávio treme na base e diz: essa mulher é uma mentirosa, é louca. Eu me nego a escutar isso. Vamos, filho, vamos, Leti. Deixa essa sem vergonha. Fernanda olha e revela: o meu marido foi você quem matou. Você matou o meu esposo Santiago. E se você não se lembra, Otávio, olha isso aqui. Possuída de raiva, Fernanda pega e joga em Otávio os documentos, os quais ele falsificou. Indignada, ela grita afirmando que ele matou Santiago bem na sua frente. Otávio diz que ela está doida e a única coisa que quer é destruir sua família. Mas Fernanda tem mais e mais provas contra Otávio e mostra a Letícia e Rafael todos os contratos que o fazendeiro falsificou, sem saber de nada. Rafael diz que Santiago morreu em um acidente, o qual Joana mesmo confessou. Com lágrimas nos olhos, Fernanda diz que não foi assim que aconteceram as coisas e volta a afirmar que foi Otávio quem o matou. O sem-vergonha tenta escapar da acusação, distorcendo o que ela diz. Que imaginação você tem! Você tá cega com essa vingança! Eu sei porque você quer se vingar de mim, porque eu não te quis, porque eu me neguei a me deitar com você, lembra? Você se ofereceu pra mim? Chorando de raiva, Fernanda grita dizendo: ele tá mentindo, eu prefiro morrer a ter que me deitar com um verme ridículo igual a você. Rafael sai em defesa de Otávio, diz que Otávio não tem porquê inventar algo assim tão mirabolante e manda ela aceitar que é culpada, que deitou-se com César e deu, mas o bandido não sabe que ela ainda tem mais uma prova contra ele. Fernanda pede atenção máxima a todos, pega o notebook, abre e mostra um vídeo dele com Júlia se beijando, traindo Letícia. Letícia chora de ódio, arregala os olhos. Otávio diz que tem como explicar. Leti, meu amor, deixa eu te explicar. Letícia vira para trás e dá um tapa na cara do homem. Em seguida ela vai à procura de Júlia. Enquanto isso, Fernanda olha para a cara do sem-vergonha e diz: agora quem é o mentiroso, hein, Otávio? Nesse instante, Letícia chega no quarto onde está Júlia e, sem falar nada, chega dando um tapão daqueles no rosto da traíra. Antes que Júlia possa falar, Letícia dá outro tapa de mão virada. Júlia grita perguntando o que houve. Letícia mostra o brinco, o qual achou em um outro momento. Agora, sabendo que é de Júlia, Letícia ergue a mão e diz: aqui está o brinco que você perdeu, o brinco que faltava para completar o par, traidora infeliz. Júlia argumenta dizendo que aquele brinco pode ser tanto de Fernanda quanto de Sandra, ou até mesmo de uma outra mulher. Letícia viu o vídeo e não lhe resta dúvidas. Por isso ela grita: sai da minha frente, sua víbora! Cobra peçonhenta! Nunca mais quero te ver se arrastando pela minha casa. Eu te amparei e você me retribui com um par de chifres, maldita traidora! Já na sala, Rafael pergunta para Otávio
Como ele teve a coragem de trair sua mãe dessa maneira? Como você fez isso? E ainda por cima com a melhor amiga da minha mãe? E pior aqui em casa, pai! Otávio tenta se defender acusando Fernanda de estar tendo um caso com César. Rafael, calma, eu sou humano. Tenho sentimentos, caí numa armadilha, numa tentação. Mas isso aí não tem nada a ver com essa daí, que anda com um assassino. Ela anda se deitando com o César pelas tuas costas, filho. Furiosa, Fernanda aponta o dedo e avisa. Você é um assassino. E se você tem alguma coisa é porque você tem um monte de morte nas tuas costas. Tudo isso por causa dessa maldita empresa. Com extrema frieza, Otávio tenta convencer Rafael dizendo: essa mulher tá louca. Tudo bem, a Júlia pra mim foi uma aventura. Nada mais que isso. Mas eu não vou carregar nas minhas costas as mortes que essa mulherzinha aí tá me acusando. Fernanda fica irada e grita: sim, você matou! Aí estão todos os documentos que provam isso! Otávio surta de ódio da mulher e diz: que documentos o quê? Onde estão os documentos que você está falando? Você pode muito bem ter falsificado. Rafael fica olhando a discussão que parece não ter fim. Fernanda diz que Otávio, sim, é um falsificador de documentos. Rafael pergunta de onde ela tirou aqueles documentos. Fernanda responde, dizendo que Otávio sabe muito bem onde ela conseguiu a documentação. Na sequência, Otávio corre e se gruda em Rafael, dizendo para ele não dar ouvidos para ela. Com sangue nos olhos, Fernanda puxa Rafael para si e avisa: deixa o Rafael, não toque nele. O teu filho é a única coisa limpa que você tem. Por isso ele não parece nada com você. Ele puxou a mãe dele, ele puxou a Letícia. Novamente, Otávio puxa Rafael e diz que não precisa de ninguém para ser o que é. Fernanda diz que Otávio não é nada, apesar de ter tanta riqueza. A fim de derrotar de vez o homem, ela afirma: você é um miserável assassino. Se não fosse pela Letícia, você seria um pobre coitado, com manias de grandeza. Otávio não aceita ser afrontado. Manda ela calar a boca, levanta a mão e parte para cima dela. Vendo que seu pai vai agredi-la, Rafael aponta o dedo para ele e avisa: não faz isso, não toque nela. Mesmo assim, Otávio tenta partir para cima da mulher. Enquanto Rafael o segura, ele diz: eu vou te pegar, e aí nunca mais você vai esquecer de mim. Ao escutar aquelas palavras, Fernanda fica ainda mais indignada e com um olhar ainda mais sério diz: e como, hein? Você vai me violar outra vez? Você vai abusar de mim, é isso? Fala pro teu filho o que você fez comigo. Fala, maldito! Rafael escuta as palavras marcantes. Olha para Fernanda. Otávio vai se afastando, dizendo que não fez nada disso. Fernanda se aproxima e joga na cara o que ele é de verdade. Você é um assassino covarde, um violador. Enquanto isso, no quarto, o bicho tá pegando. Letícia dá uma pressão em Júlia. Júlia começa a chorar e mente, dizendo que nunca quis o Otávio, mas ressalta que ele sim, não a deixava em paz e que se viu sem saída diante da insistência dele. Na sequência, Júlia diz que jamais a trairia e tenta abraçá-la. Com nojo de toda aquela safadeza, Letícia empurra a loira e avisa: não encosta em mim, não chega perto. Eu não sou mais aquela idiota. Eu vi o vídeo. Júlia pergunta de que vídeo ela está falando. Cheia de raiva, Letícia responde: o vídeo que mostra toda a verdade. Todo esse tempo, você e o meu marido me fizeram de trouxa. Vocês estavam se deitando pelas minhas costas. A Fernanda acabou de me mostrar. Sem ter como negar, Júlia jura que o que teve com Otávio não foi nada de importante. Ela começa a chorar e revela: eu me deitei com o Otávio, porque essa foi a condição que ele me deu para poder ficar morando aqui. Ele que se jogava pra mim, amiga. Você sabe, você me conhece muito bem. Acontece que Letícia começa a se lembrar de vários acontecimentos e dá outro tapa na cara de Júlia. Letícia não aceita a justificativa e diz na cara o que pensa. Tá achando que eu sou burra, uma idiota? Você não tem ideia do que eu sou capaz quando eu fico brava. Sai agora mesmo da minha fazenda, some daqui. Junta as tuas tralhas e vai. A minha vontade é te colocar a pontapés pra fora. Chorando mais ainda, Júlia implora:
Letícia, por favor, não me corra daqui. Se a Isabela ficar sabendo disso, ela pode perder o bebê. A gente não pode deixar isso acontecer. Letícia diz que não quer que nada aconteça com Isabela, mas afirma: agora eu sei porque a Isabela é mentirosa e desleal. Ela aprendeu com você. Ela é outra que o trem não pega. São duas ordinárias mesmo. Júlia diz para Letícia pensar no neto delas que está por vir ao mundo. Letícia diz que Isabela pode ficar, mas ela não. Júlia diz que ela não pode proibi-la de ver sua filha. Diante disso, Letícia diz que ela poderá ver, mas terá que respeitar as suas condições. De volta à sala, Fernanda toma conta, toca o terror em Otávio e avisa Rafael que, assim como acabou de provar que Júlia e Otávio são amantes, também irá provar que ele tentou lhe violar. Rafael arregala os olhos. Otávio começa a se fazer de pobre coitado. Diz estar passando mal e, com a mão no ombro, ele começa a se debater e diz: Rafael, não dá ouvidos pra essa maldita. Ela se ofereceu pra mim, ela é uma mentirosa. Rafael não se convence, se aproxima e diz que se tudo isso que Fernanda está falando for verdade, com certeza ele é o ser mais desprezível da face da terra. Nessa hora, Joana chega no local e grita bem no ouvido de Otávio: Você é um miserável que violou a Fernanda e ainda quase a deixou morta. O teu pai, Rafael, esse aí é um lixo que você chama de pai. Ele abusou da Fernanda e ainda por cima matou o Santiago. Diante da situação, Otávio se retorce mais ainda e diz que está tendo um infarto, com medo que algo possa estar acontecendo de fato com seu pai. Rafael o socorre levando o homem para o hospital. Já no quarto de Isabela, Júlia avisa sua filha que Letícia a expulsou da fazenda. Júlia suplica para Isabela pedir para que Letícia a deixe ficar, alegando que precisa cuidá-la. Nesse momento da trama, Isabela já vai estar farta das mentiras de sua mãe. Por isso, sem dó nem piedade, ela fala na cara: Cuidar de mim o quê, mãe? É sério que você tá falando isso? Você não sabe o que é isso, mãe? Você nunca cuidou de mim? É melhor você procurar um outro lugar pra você. Até porque eu vou ter que ficar aqui. Eu também não tenho pra onde ir. Júlia surta de raiva e diz: Mal agradecida, você não vai me apoiar mesmo? Eu fui a única que te dei suporte. Eu fui a única que escondeu todas as suas mentiras. Nesse momento, a guardiã da fazenda chega e dá o recado. A senhora Letícia mandou você pegar as suas coisas e sumir daqui agora mesmo, Júlia. É pra você sair agora mesmo. Mas é pra você sair pela porta de serviço, entendeu? Vamos, chispa daqui. Logo depois, 2 peões chegam e levam Júlia à força para a rua. Isabela diz para sua mãe que não está com paciência para escutá-la. Mesmo assim, Júlia diz que ela vai lhe escutar por bem ou por mal, afirmando que o envolvimento dela com Roberto a torna culpada por tudo que vem dando de errado. Isabela retruca e joga na cara de sua mãe que ela não pode falar nada, alegando que o envolvimento dela com Otávio só trouxe problemas. Júlia diz que entre ela e Otávio não deu certo, porque Fernanda apareceu e estragou tudo. Na sequência, Júlia mostra o quão perversa é e manda a Isabela tirar o bebê. Incrédula, Isabela pergunta do que ela está falando. Júlia diz que esse bebê é um peso e que só vai servir para atrapalhar a vida delas. Isabela começa a chorar, mas Júlia não mostra compaixão e diz que se o bebê nascer, vai impedir que elas tenham a vida que merecem. Chorando mais ainda, Isabela diz que não irá se desfazer de seu filho, pois essa é a única lembrança que terá de Roberto. Júlia questiona como ela pretende fazer para se manter e comprar o que o bebê precisar. Além disso, Júlia joga na cara de Isabela que ela nunca trabalhou na vida e que não tem a mínima condição de resolver problemas e tampouco lidar com situações difíceis. Em choque, Isabela diz que não está interessada no que sua mãe pensa, mas Júlia tem um plano e avisa que já chamou o médico e que ele deve estar quase chegando. Por isso, Júlia manda a Isabela se mexer e ir provocando uma hemorragia. Nessa hora, Isabela fica irada, pega Júlia pelo braço e diz para ela não encostar no seu bebê, pois irá saber do que é capaz. Júlia insiste, dizendo que isso é uma ordem e joga na cara de sua filha que ela é uma sem vergonha, pois foi se deitar com o peão da fazenda escondido de todos. Após isso,
Júlia deixa o quarto, não demora muito. Isabela começa a passar mal de verdade. A dor é tão forte que a loira se retorce implorando por ajuda. Desesperada, ela sai à procura de socorro, mas não resiste e cai. Para sua sorte, Fernanda está passando pelo local. Ao vê-la estirada, Fernanda não pensa duas vezes e corre socorrê-la. Em pânico, Isabela pede que Fernanda a ajude. Fernanda diz que vai chamar uma ambulância, mas as dores que sente são muito intensas. Diante disso, Isabela pede que Fernanda não espere a chegada da ambulância e a leve imediatamente para o hospital. Com isso, Fernanda manda um dos peões de Otávio pegar uma caminhonete, estacionar o mais perto possível, pois vai levar Isabela agora mesmo. Totalmente fragilizada, Isabela diz que não quer perder o seu filho. Fernanda diz para ela respirar e ter calma, porque é isso que o bebê precisa agora. Nesse instante, Isabela revela que Júlia queria matar o seu bebê e pede para Fernanda não permitir que isso aconteça. Diante disso, Fernanda diz que não a deixará sozinha e que vai impedir Júlia dessa crueldade. Uma hora depois, o médico avisa a Germã e Rafael que será preciso fazer o parto. Rafael questiona afirmando que o bebê tem apenas 6 meses. Mas o experiente profissional ressalta que essa é a única maneira de salvar Isabela. Caso contrário, os dois morrerão. Sem saída, Germán diz que o médico pode fazer o que for necessário. Em seguida, ele liga e avisa Júlia que Isabela está no hospital e que pode perder o bebê a qualquer momento. Mas sem coração, diz que isso é o melhor que poderia acontecer com sua filha, pois está se livrando de um estorvo. Não demora muito, o doutor retorna, comunica que Isabela perdeu muito líquido e que o bebê não resistiu. No entanto, afirma que Isabela passa bem, graças ao rápido socorro que recebeu de Fernanda. Já sabendo da tragédia, Isabela pede para o seu pai lhe trazer o seu filho para pedir perdão e se despedir. Também abalado, Germán diz que vai atender o pedido dela. Nesse instante, Isabela revela que Júlia foi quem provocou tudo aquilo. Germán diz que não fica surpreso com as atitudes de Júlia. Em seguida, ele exige que sua filha conte toda a verdade para Rafael. Bem na hora, Rafael chega no quarto. Rafael e Isabela ficam a sós. Ele diz estar com o coração partido com o acontecido e diz para ela que vai registrar o bebê com o seu nome. Isabela não se aguenta e revela que não é preciso, pois o filho é de Roberto. Rafael fica chocado. A loira diz que fez tudo isso para se vingar de Fernanda. Em lágrimas, ela diz que todo esse mal que proporcionou vai começar a pagar agora mesmo com a perda do bebê. Além disso, Isabela pede perdão e manda ele ser feliz com Fernanda. Rafael diz que a perdoa, mas pede que ela mesma se perdoe, pois isso só fará bem. Minutos depois, Fernanda visita Isabela. A loira pede perdão por tudo, afirmando que foi um erro tentar separá-la de Rafael. Fernanda surpreende dizendo que por ela está tudo resolvido. Isabela vai fazer um velório, mas vai enterrar 2 corpos. Ela perdeu seu bebê e também o seu namorado. E agora 2 caixões são preparados. No dia do enterro, todos estão perplexos e não acreditam que estão vendo aquelas covas serem abertas bem diante de seus olhos. Mas a realidade é aquela e não tem como mudar. Carmelo se despede de seu filho e dá o seu último adeus. Isabela está na cova ao lado e também faz as suas últimas orações para que o seu bebê descanse em paz. O clima é comovente, mas Carmelo tem ódio de Isabela e levará essa mágoa para o resto de sua vida. Ele culpa a loira por todo o mal que pairou sobre a vida de Roberto e desgraça a mulher para sempre. Mas agora não se pode fazer mais nada. Isabela perdeu tudo e ficou na miséria absoluta. Por sorte, ela poderá contar com o pouco que Germán pode oferecer. Isabela está ajoelhada diante da cova do seu bebê e assiste tudo chorando sem parar. Os coveiros vão descendo lentamente com o pequeno caixão até que ele toca o chão. A ficha parece não ter caído ainda. Nesse momento, Isabela se lembra do dia em que Roberto fazia planos de que um dia eles estariam juntos e felizes. Em seguida, a cova já está coberta de terra. Isabela coloca as flores que trouxe e, na sequência, se abraça com o seu pai e diz que seu pequeno bebê se foi junto com Roberto. Ao lado está a cova de Roberto e Isabela comenta que agora eles estão juntos.
pois esse sempre foi o desejo do peão. Ela vai se aproximando da cova de Roberto e diz que o bebê deles já está com ele para toda a eternidade. Ajoelhada, ela se desmancha a chorar e recebe o apoio de seu pai, até que Ângela chega para confortá-la. As duas se abraçam e Isabela pede perdão por tudo que fez para ela e diz que ela tinha razão em tudo, afirmando que foi uma péssima amiga ao ser egoísta o tempo todo com ela. Vendo o desespero de Isabela, Ângela diz que ela não precisa dizer nada, mas Isabela diz que precisa desabafar, se aliviar de tudo que fez de errado a ela. Chorando mais ainda, Isabela diz que ela sim era a pessoa ideal para Roberto, porque tem caráter. Ângela se comove e diz para Isabela encontrar o seu caminho e dar um jeito na vida. No final, as duas se abraçam e fazem as pazes. Fernanda e Rafael vão brigar e se separar. Tudo isso porque Otávio arquitetou um plano para separá-los. Rafael discute com a Fernanda e, acreditando que a mulher teve um caso com César, ele grita: "Vai atrás do teu amante, Fernanda. Com certeza ele deve estar aproveitando tudo que roubou do meu pai." Sobre o olhar atento de Letícia e Otávio, Fernanda diz que Rafael está cometendo um grande erro. Rafael interrompe e fala: "O único erro que eu cometi foi querer ficar com você. Você não vale nada, então some da minha frente." Com lágrimas nos olhos, Fernanda deixa a fazenda dizendo que o ama. Na sequência, Letícia consola o seu filho, dizendo que assim será melhor, porque o que a Fernanda fez não tem perdão. O sujo do Otávio também se aproxima e diz: "Filho, acaba com esse casamento, dá jeito no divórcio quanto antes. Você não pode ficar com uma mulherzinha dessas, traidora, sem vergonha." Rafael pensa um pouco e pede para Letícia lhe deixar a sós com seu pai. Otávio pergunta se ele acredita que Fernanda é realmente uma traidora. Rafael diz que acredita, mas avisa que não perdoa ele ter traído sua mãe com Júlia de forma tão cruel e estúpida. No mais puro cinismo, Otávio diz que apenas cometeu um erro e o reconhece, mas jura que ainda ama Letícia. Rafael retruca dizendo que quando se ama uma pessoa, não se trai, pois nada se justifica. Além disso, Rafael deixa claro que sua mãe não irá perdoá-lo. Enquanto isso, Fernanda pede desculpas a Letícia pela forma em que revelou que Otávio estava lhe traindo. Letícia agradece por ela ter aberto seus olhos em relação a Otávio, mas reclama por ter sido na frente do seu filho. Fernanda pede perdão e garante que a única coisa que queria era mostrar a Rafael quem é o seu pai de verdade. Letícia questiona o porquê de Fernanda estar defendendo o César. E sem acreditar em Fernanda, Letícia comenta: "Me fala, Fernanda, o que o César te falou para te convencer que foi o Otávio quem tirou a vida do Santiago? E ainda você vem me dizer que ele abusou de você? Isso tudo só pode ser mentira, não é mesmo?" Cansada de tudo, Fernanda fala: "Não acredito que você pensa isso. Você está cega igual o Rafael." Mas achando que Fernanda traiu Rafael com César, Letícia diz que jamais irá perdoá-la por ela ter feito seu filho sofrer. Ainda tentando esclarecer que Otávio não presta, Fernanda comenta: "Isso tudo é mentira, mas tô vendo que essa culpa eu vou ter que carregar pro resto dos meus dias. Mas uma coisa eu te aviso, o Otávio é um ser obscuro, Letícia. Você precisa acordar pra vida." Logo em seguida, Fernanda dá de cara com Otávio no corredor. O fazendeiro olha e comenta: "Outra vez você se deu mal? As coisas não saíram como você queria, Fernandinha." Fernanda diz que ainda vai terminar com a raça dele. Otávio tenta tocar na moça, mas ela salta longe, pedindo para ele que não toque nela. O bicho ruim se transforma e avisa: "Melhor você seguir o meu conselho se quiser continuar viva. Some daqui, piranha." Fernanda diz que é melhor ele não se sentir tão seguro do que fala, porque de uma hora para outra ele poderá se dar mal. Com isso, ele debocha e diz: "Isso foi o que o Santiago me falou da última vez que eu o vi, mas agora ele não existe mais, Fernanda." Nessa hora, Fernanda sai da casinha, dá um tapa na cara dele e manda ele calar a boca. Na sequência, a mulher passa por ele. Otávio não desiste e tenta pegá-la mais uma vez. Fernanda dá-lhe outro tapa na cara do sem vergonha e avisa: "Não toque em mim, desgraçado filho de uma égua." Já Marcela é socorrida por César.
Ela foi atacada e sequestrada por um bando de homens. Enquanto isso, Rafael diz para Brenda que Fernanda nunca o quis de verdade, que simplesmente ela se aproximou da família para destruí-los. Com raiva, Rafael comenta: "A Fernanda é uma mentirosa e eu um trouxa. Eu acreditei nela." Na sequência, Brenda se aproxima e o abraça dizendo que não gosta de vê-lo assim. Já Carmelo e Francisca enchem a cara. A senhora diz que sabe muito bem que ele morre de amor por Letícia. O homem concorda e diz que isso é motivo para continuar vivendo, mas ressalta que está pronto para defendê-la, até mesmo de Otávio. Enquanto isso, Fernanda manda o César se esconder, alertando que a polícia está toda atrás dele. Fernanda diz que não quer que ele pague por tentar defendê-la, mas decidido a manter o seu pacto com ela, ele explica: "Calma, Fernanda, tua justiça também é a minha. Eu não vou descansar até encontrar um jeito de fazer esse maldito do Otávio pagar por tudo." A apavorada Fernanda diz que as coisas estão difíceis, afirmando que mostrou para Rafael os documentos que incriminam Otávio e que mesmo assim ele não acredita nela. Chorando, ela diz que todo o esforço foi em vão e por isso afirma que prefere ver Otávio dentro de um caixão. Já na fazenda, anojada da vida, Letícia pergunta o que Otávio quer em seu quarto. Otávio diz que precisa descansar, pois teve um dia emocionalmente perturbador por culpa de Fernanda. Letícia fica uma fera e manda ele sair imediatamente. Otávio diz que o que aconteceu com Júlia não teve importância para ele. Letícia olha atravessado e fala: "Mas para mim teve importância sim. O que você pensaria se visse eu e o Germán juntos, em Cafajeste?" Otávio não gosta do Germano e retruca: "Por que você tem que falar o nome desse imbecil? Você é só a minha, Leti." Letícia retruca: "Porque você foi se deitar logo com a Júlia? Ela era minha amiga, e mesmo assim vocês me aprontaram." Otávio sabe que Letícia é dona de tudo, e sentindo que será expulso da fazenda, ele a segura e implora: "Minha Leti, vem cá. Você sabe que eu sou louco por você. Eu me dedico só pra você. Você é a mulher da minha vida." Indignada e com nojo, ela chega pra trás e fala: "E o que você quer, hein? Quer que eu te agradeça por esse par de chifres? Eu já suportei muitas coisas de você, mas agora isso acabou. Não te quero mais." Já sentindo o pé na bunda, ele se ajoelha e se humilha, pedindo: Me perdoa, por favor, Leti. Eu mudei. A gente tem que esquecer isso e voltar a ser um casal perfeito como antes. Anda, Leti." Sem pensar duas vezes, Letícia o empurra e avisa: "As tuas coisas estão no quarto de hóspedes. Pega e sai da minha frente, quero descansar, cachorro." Enquanto isso, Fernanda liga e pede ajuda para que Brenda a ajude a se reconciliar com Rafael. Brenda diz que em outro momento poderia ajudar, mas agora duvida do amor dela por Rafael e por isso nega ajuda. Fernanda diz que ela está sendo injusta, pois não quis escutar toda a verdade. Brenda diz que Fernanda não poderia ter feito o que fez para Rafael, afirmando que isso contradiz o amor que sente por ele. Com lágrimas nos olhos, Fernanda diz que um dia ela e Rafael vão se dar conta do quanto estão equivocados. Enquanto isso, Davi revela para Ângela que Antônio e Otávio fraudaram vários contratos e agora, mais do que nunca, precisa investigar. Já Isabela faz o enterro do seu filho, abalada por perdê-lo quase no mesmo dia em que perdeu Roberto. Ela recebe o consolo de Germán e sua amiga Ângela. Ângela diz que sente muito pela tragédia. Aos prantos, Isabela pede perdão para sua amiga por tudo o que aconteceu. E Isabela ainda afirma que Ângela sempre teve razão quando dizia que ela era uma grande egoísta. Ângela diz que Isabela não precisa dizer nada, mas Isabela está com um nó na garganta e diz que é preciso sim dizer, afirmando que Ângela sempre teve caráter, deixando claro que Roberto merecia uma mulher como ela. Ângela diz que agora é hora de olhar para frente e seguir a vida. Em seguida, elas se abraçam e fazem as pazes. Enquanto isso, César vai ao extremo. Pega Rafael por trás e manda ele não se mexer. Rafael não se intimida e comenta: "Não bastou você roubar a minha mulher? Agora ainda você vai me matar pelas costas? Maldito covarde!" Com a arma apontada, César retruca: "Eu não sou teu maldito pai. Simplesmente quero conversar." Achando que está com a cabeça cheia de guampas, Rafael pergunta: "E o que você quer, hein? Quer me dizer que você e a Fernanda são amantes?"
Estressado, César responde: deixa de falar bobagem. O que eu e ela queria era encontrar provas contra o bandido do teu pai. Rafael aponta o dedo e manda ele parar de falar mal de Otávio. É nessa hora que César conta que não queria vender as suas terras para Otávio. Com sangue nos olhos, César diz: o teu pai não presta. Eu não quis vender as minhas terras para ele. E aí, sabe o que ele fez? Ele esperou eu sair e foi lá e botou fogo na minha casa com a minha filha dentro. Foi por isso que eu tentei matar o teu pai, rapaz. Ainda sem acreditar, Rafael diz que Otávio seria incapaz de fazer uma coisa dessas. César insiste e diz: o teu pai é um assassino. Ele queria as minhas terras para dar para uma das amantes dele. Os dois discutem. Rafael diz que isso é mentira e que ele está usando isso para convencer Fernanda que Otávio é um bandido, simplesmente para se aproveitar dela. César diz que nunca roubou nada dele. Rafael range os dentes e fala: agora você vai negar? Você sempre quis a Fernanda. César não nega. Olha no fundo dos olhos do homem e diz: nisso você está certo. Eu não vou negar. Desde que a Vi a quis pra mim. Mas pra minha desgraça ela se apaixonou por você. E se eu estou aqui arriscando a minha vida, é por ela, você entendeu? E escuta bem o que eu vou te dizer. Tá na hora de você abrir bem os teus olhos e ficar do lado da Fernanda, apoiar ela, entendeu? Agora, se você virar as costas pra ela, eu não vou descansar até eu conseguir me casar com ela. Mas o que a Fernanda temia acontece. De repente a polícia chega e coloca as algemas no César. Antes de ser levado, ele avisa: eu sou inocente. E avisa o teu pai que isso não vai impedir que a justiça seja feita, cara. Em seguida, Rafael vai avisar Otávio sobre o ocorrido. Junto do delegado, Otávio avisa que estava sabendo de tudo, pois estava acompanhando tudo pelas câmeras de segurança. Enquanto isso, Davi procura Fernanda, a fim de saber de tudo que ela sabe sobre as falcatruas de Otávio. Davi pede a ela os documentos que incriminam Otávio. Fernanda entrega a ele um pendrive, mas ainda sem confiar totalmente em Davi, ela avisa que aquele pendrive é apenas uma cópia dos contratos falsos que Otávio manipulou. Fernanda afirma que usará aquelas provas para denunciar tanto Otávio quanto o pai de Davi. Na sequência, Fernanda visita César na prisão. César diz que está fazendo tudo isso por sua família, mas também por amor a ela, e com a intenção de tê-la em seus braços. Ele olha firme e diz: eu sei que você não me ama, Fernanda, mas quem sabe um dia você me dá uma oportunidade apenas. Fernanda desconversa, dizendo que o importante agora é tirá-lo dali. Mesmo assim, ele insiste e pede para que ela pense no que acabou de falar. César afirma que será um companheiro leal para a vida toda. Enquanto isso, Clara comenta com Davi que vai mudar de cidade. Davi pede para ela não ir, porque não conseguirá viver sem ela. Além disso, ele confessa que o passado dela é motivo de orgulho para ele. Com medo de perdê-la, ele pede perdão por ter sido ignorante e machista. Clara não se comove, deixando claro que não irá voltar com ele. Já Brenda aproveita que Fernanda e Rafael estão brigados para dar o bote, por isso ela vai com tudo. Ela e Rafael se beijam. No final do capítulo, Otávio chega com um maço de dinheiro, joga em cima da Júlia e manda: não quero mais saber de você, então pega as tuas coisas e larga da minha cabana, vamos! Vamos, não ouviu? Atrevida, Júlia pergunta se ele vai aceitar ser mandado por Letícia. Otávio a encara e diz: eu tô falando sério, Júlia. Vai antes que eu me arrependa e pegue essa grana de volta. Mais atrevida ainda, ela morde a boca dele e fala: eu te conheço bem, Otávio. Eu duvido que aquela mulherzinha faça o que eu faço por você na cama. E nem vem com essa, que eu não vou me conformar com as tuas migalhas. Acontece que Otávio já se cansou dela, por isso ele humilha. Você é mesmo uma mulherzinha qualquer, hein, Júlia? Se vende por qualquer coisa? Júlia tenta dar um tapa na cara do homem, mas ele segura a mão dela e diz: agora sim, você vai saber quem eu sou, sua sem vergonha. Otávio mostra o monstro que é. Pega a mulher pelo pescoço, a prensa contra a parede e tenta acabar com ela. Depois de ser expulsa da fazenda por Letícia, Júlia vai pedir ajuda para Martina. Sem ter para onde ir, Júlia diz que precisa falar a sós com a mãe de Davi. Mas com medo de perder Antônio para ela, Martina diz: sim, nós podemos, mas eu não quero. Me diz logo o que você quer. Sem jeito, Júlia diz que está precisando de ajuda e pede para ficar na casa dela por alguns dias. Martina pensa um pouco e responde debochadamente:
E pra quê pra você fazer comigo o que você fez com a Letícia? Você só pode estar louca se pensa que eu vou deixar o diabo entrar na minha casa. Se sentindo humilhada, Júlia avisa. Eu nunca vou te perdoar por isso. A partir de agora vou rogar uma praga, para que você acabe no inferno. Já Otávio vê Germán e Letícia chegando juntos. Inconformado, o fazendeiro pergunta o que ele faz com sua mulher. Irada, Letícia diz que não está fazendo nada além do que ele fez com Júlia e manda ele parar de querer mandar nela. Não querendo aceitar o fim do relacionamento, Otávio diz que ainda a quer como sua esposa. Cansado de levar chifre, Germán entra na discussão e diz: Você quer a Letícia assim como você quis a Júlia? A minha mulher, seu sem vergonha descarado! Otávio diz que já está cansado das reclamações dele e joga na cara que ele é um fracassado que perdeu tudo na vida. Com os nervos à flor da pele, Germán aponta o dedo e fala: Eu estou sem nada porque você, Otávio, me roubou tudo durante todos esses anos. Letícia fica chocada, enquanto Otávio tenta desqualificar o que Germán diz. Isso é mentira! Seguramente a Fernanda convenceu você com essa conversa fiada. Irritada, Letícia olha bem no meio da cara do fazendeiro e diz: O Germán tem provas. Ele me mostrou. Já mandei pra contabilidade. Está provado, seu sem vergonha. Nega agora na minha cara. Ao ver que sua mãe vai pular no pescoço dele, Rafael chega, a segura. Germán, ainda mais fora de si, fala: Ainda bem que a Letícia já se deu conta da porcaria do homem que você é. Furioso pelo afrontamento, Otávio o proíbe de falar assim dele e de Letícia. Vendo que isso vai terminar em quebra-pau, Letícia se mete entre eles e avisa Germán: Por favor, não briguem. Eu imploro. Faça isso por mim, Germán. Na sequência, Germán atende o pedido da mulher e sai dizendo que seus advogados irão processar Otávio. Otávio aproveita para se fazer de coitado e diz para Letícia e Rafael: Ainda bem que esse infeliz já se foi. E vocês, pelo amor de Deus, não acreditem no que ele diz. Ele está mentindo. Letícia diz mais uma vez que tem provas de tudo que Germán diz. Rafael diz não entender porque seu pai roubou Germán. Mesmo diante de toda a verdade, Otávio insiste, dizendo: Isso só pode ser coisa da Fernanda, filho. Ela não para de meter crime nas minhas costas. Ou quem sabe, né? Como foi que ela convenceu esse bobalhão aí? Ela pode muito bem ter se deitado com ele também. Letícia sai em defesa de Germán, dizendo que ele não é igual a Otávio. Após ela deixar o local, Otávio tenta enganar o seu filho, mas ele avisa que ele só está o decepcionando ainda mais. Enquanto isso, sem ter a quem recorrer, Júlia pede ajuda para sua filha. Com nojo, Isabela diz para ela sumir de sua vida, pois já causou muitos problemas. Júlia começa a chorar e diz que não tem para onde ir. Em seguida, ela mostra o seu pescoço todo marcado pelas agressões que sofreu de Otávio e diz que não tem nada de dinheiro. Indignada, Isabela manda ela vender as suas joias e suas roupas finas e arrumar um emprego. Além disso, Isabela manda ela ficar longe de seu pai. Diante disso, Júlia pede um dinheiro emprestado. Mesmo com raiva, Isabela dá o pouco que tem. Enquanto isso, Antônio avisa Otávio que o delegado já deixou claro que a federal vai investigar a morte de Santiago e diz estar com medo de ser descoberto. Mas Otávio não teme por isso e diz: O delegado não é louco. Ele não vai dar início nessa investigação. A gente tá pagando bem pra ele, entendeu? Nesse instante, Rafael chega e diz que precisa falar urgentemente com seu pai. Antônio sai de fininho, dizendo que depois eles continuam aquela conversa. Rafael avisa Otávio que ele precisa deixar a fazenda, pois essa é a vontade de sua mãe. Otávio diz que ele não pode sair assim, como se fosse um pé rapado. Rafael o encara e fala: A fazenda é da minha mãe. Então o certo é que você junte as tuas coisas e suma daqui. E se até o final de semana você não tiver saído, eu mesmo vou me encarregar de te expulsar, entendeu? Já Fernanda consegue um fazendeiro disposto a depor contra Otávio. Em seguida, ela recebe a notificação para comparecer na audiência, onde será feito o divórcio com Rafael. Já Otávio nem imagina que a casinha dele está prestes a cair de vez.
Ele está igual um louco atrás de Letícia. Na cozinha, ele pergunta para Francisca se ela sabe onde está Letícia. Francisca diz que Letícia saiu com Germán. Desconfiado, Otávio pergunta se ela sabe onde eles foram. Francisca diz que não sabe de nada e ri da cara do homem, o deixando ainda mais descornado. O que é, hein, Francisca? Até você vai começar a rir da minha cara? Francisca incorpora o cão e grita: O que te falta é caráter, Otávio. A vida não te ensinou nada. Você sabe muito bem que você já perdeu. Tudo isso por causa dessa sem-vergonha da Júlia. Os dois fazem uma gritaria e em seguida ele vira um cachorrinho e pede a ajuda dela para recuperar a sua esposa. No entanto, a senhora manda ele desistir, pois já perdeu. Enquanto isso, Antônio diz para Martina vender o terreno que era de César, o qual Otávio lhe deu. Martina diz que vai esperar até que ele tenha mais valor. Bem na hora, Davi chega de surpresa e pergunta de que terreno eles estão falando. Martina diz que esse assunto só diz respeito a ela e a Antônio. Com isso, Davi diz que precisa falar a sós com seu pai e pede para sua mãe sair da sala. Martina diz que entre ela e Antônio não existem segredos. Prestes a noticiar uma bomba, Davi avisa que ela não gostaria de escutar o que tem para revelar. Doida para saber do que se trata, a mulher não arreda o pé. Diante disso, Davi encara o seu pai e diz: Escuta bem, pai. Nunca mais nessa vida volte a procurar pela Maria, entendeu? Se eu souber que você andou procurando por ela, aí sim você vai se ver comigo. Ao escutar, Martina revira os olhos e diz: Então, você anda se metendo com as empregadas da Letícia? Isso é o cúmulo mesmo. Cada dia que passa, você está mais perto do inferno. Intrigado, Davi pergunta se ela já sabia disso. Com raiva, ela olha de baixo para cima e fala: Por que você acha que o nosso casamento tem durado todos esses anos? Se você tem família, é por minha causa. Eu tive que aguentar todas as safadezas do teu pai, suportei todos os pecados desse demônio. Todo desajeitado, Antônio diz que Francisca deve ter mentido isso em troca de algum favor, mas sabendo de tudo, Davi arregala os olhos e fala: Não é nada disso, pai. Ela só me falou que fica aterrorizada quando você procura a Maria. E sabe por quê? É porque ela é tua filha. Antônio fica assustado e pergunta: A Maria não é minha filha? Do que você está falando? Nessa hora, Martina incorpora o coisa ruim, olha para a lata do homem e fala: Eu te falei que ia aguentar qualquer coisa. Menos que você tivesse um monte de filhos espalhados por aí. Teu único herdeiro era para ser só o Davi, imbecil. Mesmo assim, Antônio diz que não é pai de Maria e afirma que Francisca mentiu a Davi essa história. Acontece que Davi tem em mãos um exame de DNA e que nele diz que Maria é sua irmã. Além disso, Davi diz que Francisca não reclamou os direitos por ter nojo dele. Não querendo acreditar na verdade, Martina pega o exame e rasga dizendo que ele é falso. Davi surta e diz não acreditar que, apesar de tudo, sua mãe ainda vai ficar do lado de seu pai. Antônio diz que tudo tem uma explicação, mas Davi diz que não quer saber de nada, afirmando que Clara é a coisa mais pura na sua vida. Na sequência, Davi olha no fundo dos olhos do seu pai e fala: Eu tenho nojo, asco de você, pai. Pelo que eu tô vendo, você é culpado de tudo que está sendo acusado por aí, das fraudes, dos roubos. Por isso eu pedi uma auditoria de tudo que você tem. E se eu descobrir que você tem um pouquinho só de culpa, coitado de você, vou te colocar no fundo da cadeia. Com medo que Davi descubra todos os podres da família, Martina pede para o seu filho: Calma, não vai fazer algo que possa se arrepender, meu amor. Se lembra do que a Bíblia diz: abraça o teu pai e a tua mãe. De repente, Antônio interrompe, aponta o dedo para sua esposa e joga na cara: A verdadeira culpada é a tua mãe, filho. Ela orquestrou tudo. Ela que tramava tudo com o Otávio. E indignada com a traição, Martina range os dentes e diz: E eu poderia falar dos teus casinhos com aquelas adolescentes, hein, Antônio? Eu tenho vídeos, fotos. Você com aquelas novinhas, seu maldito pervertido, filho de uma égua. Horrorizado, Davi diz que eles são dois doentes da cabeça e que tem vergonha de ser filho deles. Martina diz que ele é um mal agradecido, que não reconhece o esforço que ela fez para criá-lo. Mais indignado ainda, Davi diz que tem nojo de ter o que teve com os roubos dela e de Antônio. Antes de sair,
Davi deixa claro que irá devolver tudo às pessoas que foram lesadas. Após seu filho virar as costas, Martina incorpora ainda mais o capeta. Encara o sem vergonha do Antônio e diz: Começa a se mexer. Pode dar um jeito de resolver isso, antes que o imbecil do seu filho descubra mais alguma coisa. Tá me ouvindo, miserável? Antônio muda de assunto, perguntando como ela tem vídeos dele com as garotas. Furiosa, ela diz que fez muito bem em gravar e coloca medo no homem, dizendo que se ele voltar a traí-la, irá usar os vídeos para acabar com ele. Já Fernanda procura Rafael e diz que não vai dar o divórcio a ele. Rafael pergunta o que ela quer com isso. Fernanda pergunta quando ele vai entender que Otávio é um bandido. Rafael diz que ela acusou seu pai de assassino, saqueador, ladrão e violador, e avisa que isso não vai unir a relação deles. Fernanda diz que essa é a verdade e que jamais mentiria uma coisa dessas. Aflita, ela diz que não iria arriscar perdê-lo, difamando seu pai à toa. A discussão toma proporções inesperadas. Decidido, Rafael manda: assina esse maldito divórcio e larga da minha vida. Some, Fernanda, some. E no hospital, Rosalina está em trabalho de parto. Às pressas, os médicos correm com ela para a UTI. Nem Gabriel nem Luiz têm estômago para ver o parto. Os dois passam mal e não conseguem acompanhar o nascimento do bebê. Martina procura Otávio e diz que Davi vai pedir uma auditoria para meter todo mundo atrás das grades. Otávio pergunta por que Davi tomou essa decisão. Martina diz que isso é o de menos e que ele é o único que pode impedir que isso aconteça. Otávio diz que acha estranho ela não ter domado Davi como das outras vezes. Ela diz que até tentou, mas que dessa vez Davi está mais decidido do que nunca. Irritado, Otávio olha e fala: vai dando um jeito nisso? Porque eu tenho outras coisas muito mais importantes para me preocupar, mulher. Martina pergunta se o que ele tem para resolver é mais importante do que ir para a cadeia. Otávio encara a mulher e diz: eu tenho vontade de esmagar vocês dois. Você e seu marido são dois inúteis. Não sei onde eu tava com a cabeça quando decidi fazer negócio com vocês. Em seguida, Otávio anda de um lado para o outro e diz: tudo isso é culpa da Fernanda. Ela veio para nos destruir, mas eu não vou deixar ela ganhar. Mas as coisas não estão do jeito que ele quer. Minutos depois, Letícia entra no escritório e rasga a papelada que ele fez ela assinar para ter direito a tudo que é dela. Sabendo das falcatruas dele, ela diz: a fazenda é minha, a empresa também é minha, então sai da minha vida, junta as tuas tralhas e sai da minha fazenda agora. Você não é mais nada pra mim. Otávio fica louco e diz: Letícia, você não pode fazer isso comigo, eu levantei essa empresa com as minhas mãos. Mas querendo ver ele longe, ela avisa: não se preocupa, você vai receber por tudo que você fez. Mas eu não quero te ver nem um minuto mais aqui. Quase pegando ela pelo pescoço, ele a avisa: não me trata assim, Leti. Depois de tudo, não me trata feito um empregado. Letícia encara o traidor e fala: tá surdo ou o quê? Nem isso você é pra mim. Empacota as tuas coisas e evita a vergonha de sair escorraçado, entendeu? Sai numa boa, vamos, vai! Após a Letícia deixar o escritório, o homem tem um ataque de pelanca, começa a quebrar tudo e fala a si mesmo: maldita, sem vergonha, você merece a morte. Já Antônio perde a cabeça e depois de ser desmascarado por seu filho, agora ele vai se vingar de Francisca. Por isso ele agarra a senhora à força e fala: nós precisamos conversar. Por que você foi dizer pro meu filho um monte de mentiras? Tá querendo desgraçar minha vida? Francisca tenta se soltar e ao mesmo tempo grita: eu não sou nenhuma mentirosa. Você abusou da minha filha e deixou ela grávida. Ainda segurando, ele pergunta por que ela nunca lhe falou nada. Francisca diz que ele nunca assumiria. Completamente louco, ele manda: você vai dizer pra minha mulher e pra todo mundo que isso é mentira. Entendeu, velha dos infernos? Francisca consegue se soltar e dá um tapa na cara do pervertido. Antônio fica ainda mais doido, pega a mulher novamente e diz: o que você tem, velha estúpida? Cala essa boca, demônio! Uma gritaria começa e Maria aparece para socorrer a sua avó. Mas Antônio a empurra. Maria fica paralisada ao ver o homem jogar a sua avó contra a pilastra de flores.
Francisca bate a cabeça e cai quase sem vida. Em choque, Maria corre. Percebe que ela está sem movimento algum. Olha para Antônio e grita: Você matou a minha avó! Desgraçado, você matou ela! Antônio pega a moça por trás e manda ela calar a boca. Esperta, Maria morde a mão do homem e corre o mais rápido que pode. Antônio não desiste e vai atrás, pega ela novamente. Acontece que uma penca de peões estava por perto e escutam os pedidos de socorro. Antônio é cercado enquanto Maria conta que ele acabou de matar a sua avó. Antônio diz que tudo é mentira e diz que se alguém lhe encostar um dedo, irá colocar na prisão. Mas os peões se convencem do que Maria falou e começam a dar uma surra no homem. O massacre parece não ter fim. Ele toma soco de tudo quanto é lado. Em seguida, Antônio não resiste e cai. Mas a surra continua ainda mais forte para cima dele. Enquanto isso, Rafael e Davi chegam para socorrer Francisca. Eles percebem que a senhora não tem reação nenhuma. Letícia também chega e se depara com a cena arrepiante. Enquanto isso, Antônio segue apanhando. Carmelo chega ali e pergunta o que está acontecendo e manda todo mundo sair de cima dele. Antônio já está espumando sangue. Maria diz o que ele fez com sua avó. Diante disso, Carmelo manda todo mundo sair da volta, que ele mesmo vai resolver a situação. Antônio começa a choramingar, pede para ser levado para o hospital. Carmelo pega uma enxada, coloca sobre a barriga de Antônio e fala: A Francisca é uma ótima mãe. E você, seu miserável? Você não vale nada. E agora eu vou te mostrar o que é ser ruim de verdade. Carmelo bate com a enxada na mão do homem e em seguida começa a cortar os dedos do miserável. Antônio chora e implora para não ser agredido ainda mais. Mas Carmelo quebra a perna dele com um pisão certeiro. Depois disso, Davi aparece e Carmelo mente dizendo que salvou a vida de Antônio de uma surra ainda maior. Enquanto isso, Francisca é levada para o hospital, mas não resiste. No hospital, Rafael avisa Germán que Francisca morreu. Na sequência, Germán entrega um pendrive para Rafael e explica que nele estão as respostas para todas as desgraças que aconteceram nos últimos tempos. No mesmo hospital, depois de levar uma surra, Antônio é avisado por Davi que Martina arrumou as malas e sumiu. Indignado, Antônio resmunga: Ela sumiu igual uma rata. Eu já devia saber que ela não ia aguentar a pressão. Acontece que Antônio matou Francisca e por isso levou uma surra de Carmelo e de mais uma penca de peões. Por isso está ali todo quebrado. Davi diz para ele não se preocupar, porque não vai desampará-lo. Com medo de ser preso, Antônio pergunta se Davi vai lhe ajudar a escapar. Nesse instante, a polícia bate na porta. Já sabendo, Davi manda eles entrar. Ao vê-los, Antônio arregala os olhos. O homem da lei dá a ordem de prisão. Senhor Antônio, sou investigador de polícia. Você está preso pelo homicídio da senhora Francisca. Permaneça em silêncio, ou tudo o que disser será usado contra você no tribunal. Antônio fica implorando: Filho, não faz isso comigo. Você tem que me ajudar. Davi, volta aqui, Davi. Davi vira as costas e sai deixando claro que irá visitá-lo na prisão. Na saída, Davi e Clara se encontram. A moça diz que está disposta a ajudar ele no que for preciso. Ele pensa um pouco e diz que não merece, mas em seguida eles se abraçam. Enquanto isso, Carmelo avisa Otávio sobre a tragédia com Francisca, deixando claro que Antônio vai penar na prisão. Otávio diz que Davi irá fazer de tudo para que a pena de Antônio seja reduzida. Querendo vingança, Carmelo diz que tem alguns conhecidos na prisão que poderiam dar o fim que Antônio merece. Acontece que Otávio não está interessado nesse assunto e diz que depois eles podem vir a pensar sobre isso. Otávio olha no fundo dos olhos de Carmelo e manda: Agora eu preciso que você vá preparando outro velório. Curioso, Carmelo pergunta: patrão, quem é que vai ser o defunto dessa vez? Sem piscar, Otávio toma um gole da sua bebida, olha e diz: A minha esposa, Carmelo, a minha Letícia. Quero que você mate ela. Sem entender aquela ordem, Carmelo questiona: Como assim, patrão? Você quer que eu mate a senhora Letícia, mas por quê? Ela nunca te fez nada. Com a cara cheia de raiva, Otávio interrompe e diz: Não me questione, só faz o que eu mando. Acontece que Otávio está com medo de ser deixado de fora do testamento de Letícia. Por isso ele diz que não tem tempo a perder.
E vendo que Carmelo está arregando, Otávio avisa que ele mesmo vai se encarregar de acabar com Letícia. Diante disso, Carmelo volta atrás e diz que irá cumprir a ordem agora mesmo. Otávio olha com aquela cara de pilantra e pergunta: Tem certeza, Carmelo? Será que você tem peito pra isso? Carmelo sempre gostou da mulher do seu patrão, e nesse momento ele já está com um plano pronto na sua cabeça. Por isso ele olha e fala: Eu não vou mentir, patrão, eu tenho muito apreço pela senhora Letícia, por tudo que ela fez por mim e pelo meu filho, então deixa que eu faça o serviço, para que ela não sofra. Com o demônio encarnado no corpo, Otávio retruca: Que pena que o teu filho não está mais entre nós. Ele poderia ser uma garantia para mim. Vai que você não cumpre o que está prometendo. Carmelo dá um sorriso sinistro e responde: Que isso, patrão? Por que eu iria te trair uma hora dessas? Não sei viver de outra forma, eu nasci só para te servir mesmo. Mas já que você não quer, então eu vou indo. Carmelo vira as costas, mas o fazendeiro o chama de volta e diz: Tudo bem, o serviço é teu, mas se você falhar, essa vai ser a sua última falha da vida. Os dois se encaram. Em seguida, Carmelo sai à procura de Letícia. Já Fernanda entrega para Rafael os documentos que provam que Otávio falsificou a assinatura de Santiago. Rafael diz que já revisou os outros documentos que ela trouxe em um outro momento e também os que Germán lhe trouxe, e agora vai analisar aqueles os quais ela deu em mãos. Em seguida, ele pergunta como ela pode ter tanta certeza que foi Otávio quem abusou dela, alegando que o homem estava encapuzado naquela noite escura. Com lágrimas nos olhos, Fernanda diz que vai explicar como. Ela pega o colar do pescoço de Rafael e avisa que quando Otávio estava abusando dela, só o que via era aquela maldita cabeça de boi balançando bem na sua frente. Chocado com a revelação, Rafael questiona por que ela não lhe falou nada antes. Fernanda diz que viu a cabeça de boi no peito dele na primeira noite de amor que tiveram juntos. Rafael diz que entende só agora porque ela sumiu naquela noite. Fernanda complementa dizendo que pensou que foi ele quem a violou. A conversa é reveladora. Fernanda conta que foi ela quem deu o tiro nas costas dele, porque queria acabar com a vida dele. O clima fica enfesado. Brenda, que está ao lado escutando tudo, xinga Fernanda dizendo que ela sacrificou a vida de Rafael, fazendo ele ficar por muito tempo na cadeira de rodas, além de quase perder a vida. Aflita, Fernanda olha para Rafael e diz que não está esperando o perdão dele, e sim que ele analise os documentos e se cuide de seu pai. Enquanto isso, Júlia fica sem rumo. Depois de ser despejada por Letícia, ela agora se hospeda em uma pensão de 5ª categoria. Já Carmelo limpa sua arma e, olhando ao retrato de sua esposa recém-falecida, fala a si mesmo: Meu amor, que bom que você não está mais aqui. Assim você não vai ver a porcaria de homem que sou, o desgraçado infeliz que sou. Carmelo se abaixa, fica cara a cara com a foto e diz: Mas uma coisa eu te prometo. O Carmelo aqui sempre cumpre a sua palavra e a tua Letícia não vai sofrer mais. Enquanto isso, Rafael analisa os vídeos com depoimentos de pessoas que foram ameaçadas por Otávio para que vendessem suas terras na marra. Em seguida, Letícia chega no escritório e pergunta se Fernanda estava certa em tudo que diz sobre Otávio. Rafael diz que a respeito das terras tomada à força, sim, mas ele diz duvidar que seu pai é um assassino. Letícia diz que apesar de tudo que Otávio lhe fez, também não consegue acreditar que ele é um bandido e que abusou de Fernanda. Logo após conversar com seu filho, Letícia vai até a igreja rezar. Não demora muito, Carmelo chega na casa sagrada e senta no banco de trás. Ao perceber, Letícia toma um susto e pergunta: O que foi, Carmelo? Aconteceu alguma coisa? Com a cabeça abaixada, o homem puxa o canivete do bolso e diz: Sim, senhora, aconteceu. Que eu preciso fazer uma coisa. Desconfiada, Letícia pergunta: O que você tem aí? Por que você não me mostra sua cara? Olhando para o lado oposto da mulher, mas ao mesmo tempo levantando a faca, ele diz: Eu não posso te olhar nos olhos, porque senão eu não vou conseguir cumprir o que vim fazer. Letícia volta a olhar para frente e não vê a faca se aproximando do seu pescoço. Sem imaginar, ela diz que ele só pode estar querendo dizer alguma coisa, mas não tem coragem. Com a faca ainda mais perto, Carmelo diz que é isso mesmo e que precisa falar algo que está trancado em sua garganta. Com isso, Letícia manda ele falar logo. Diante disso, Carmelo revela que tudo o que Fernanda vem dizendo sobre Otávio é verdade
Ele diz que Otávio matou Santiago e ainda abusou de Fernanda naquela noite derradeira. Letícia arregala os olhos, Carmelo conta tudo detalhe por detalhe. Em lágrimas ela pergunta por que ele está dizendo tudo isso. O homem diz que isso é o certo a se fazer e fala para Letícia que está ali porque Otávio mandou ele acabar com ela. Letícia fica em choque e sente as suas pernas tremer e pensa que chegou a sua hora. Carmelo pega a faca e corta sua própria mão. Em pânico, Letícia se levanta e tenta sair correndo, mas Carmelo se mete na frente e avisa: calma, não tenha medo, por favor, não tenha medo. Eu arranco essa mão, mas ela não vai tocar em você. A senhora é uma flor, a flor mais linda de todas. Carmelo se ajoelha e pede desculpa por tudo. Ainda mais traumatizada, Letícia manda ele se levantar. Ele diz que não será tranquilo, sem antes dizer todo o carinho que sente por ela. Vai se aproximando pedindo desculpas e avisa que para a segurança dela é melhor eles nunca mais se ver na vida. Antes de sair, Carmelo beija a própria mão e manda um beijo para ela. Segundos depois, ele se benze e deixa o local. Na sequência, Letícia se ajoelha diante de Deus e pede entendimento e paciência. Mas Otávio sai à caça de Fernanda e a encontra sozinha. Ela nem imagina que sua vida corre grande perigo. Assim que o sujo coloca os olhos nela e percebe que não tem ninguém por perto, decide atacar. Otávio corre, segura a mulher por trás e diz: agora sim você vai pagar por tudo que me fez, por tudo que você me tirou. Você tá sozinha, eu vou te pegar de novo. E depois você já sabe o que eu vou fazer com você. Fernanda grita e esperneia de tanto pavor. Mas Otávio a prensa contra a parede. Coloca a mão na garganta dela e fala: por tua culpa, eu perdi tudo que eu mais queria. Porque você tinha que sobreviver. Mas de hoje você não passa. Hoje é teu último dia. O coração da mulher parece que vai saltar pela boca. Otávio aperta. Ela fica com muita dificuldade de respirar. O desespero é maior que tudo. Com vontade de viver e com muito esforço, ela diz: isso é o que eu queria. Eu não consegui, miserável. Mas isso ainda não foi pouco pra você. Eu devia ter acabado com você quando eu tive a chance. Possuído pelo coisa ruim, Otávio lambe a cara dela, tenta beijá-la a todo momento. A segura ainda mais firme pelo pescoço e diz: agora eu vou te mandar pra junto do Santiago, mas primeiro eu vou me deliciar com você. Você tá precisando de um macho como eu? Eu não sou um Zé Ruela igual o Rafael. Você vai ser minha de novo. Você precisa de um homem de verdade. Fernanda diz que ele é nojento, que não passa de um verme rastejante. Otávio manda ela parar de gritar e começa a passar a língua no rosto dela novamente. Mesmo assim, Fernanda luta para não sofrer tudo de novo. Querendo sair daquela situação, ela grita: socorro, me larga, imundícia miserável, me solta, eu ainda vou te visitar no cemitério, você não vai conseguir. Os gritos chamam a atenção de Rafael. Poucos instantes se passam, ele chega, puxa Otávio e manda: larga ela, sem vergonha, larga minha mulher, vem brigar com um homem, comigo, olha o que você tá fazendo. Rafael acerta um soco bem no meio da cara dele. Furioso, o filho de Letícia diz: nunca mais toque na minha mulher. Você me dá asco, seu pervertido. Eu não sou mais seu filho. Bem que a mãe fez em te escorraçar da fazenda. Isso foi pouco pra você. Mas o encapetado do Otávio se vira, aponta o dedo e fala: essa mulher é minha. Ela sempre foi minha. Olha pra você, Rafael. Você não tem condições de manter uma mulher dessas. Fracote! Fracote! Otávio vira o cão e corre pra cima do seu filho. Com isso, Otávio cai por cima e fica tentando acabar com ele ali mesmo. Enquanto Rafael está sendo esgoelado, Fernanda faz o que pode para que Otávio não consiga sufocá-lo. Por cima, Otávio tem muita vantagem e com as mãos cravadas no seu filho diz: agora você já era, eu vou ficar com a tua mulher, eu vou fazer o que eu bem entender com essa piranha e você não vai poder fazer nada, nada. Eu vou fazer o que você não faz. O homem não desiste de fazer o mal e se gruda mais ainda na garganta de seu filho. Segundos de agonia se passam e Rafael consegue dar e acertar um soco na cara do sem-vergonha. Otávio cai, rola na lama. Rafael enrola o colar com a cabeça de boi na sua mão, olha bem para a cara do seu pai e avisa:
Vamos ver quem vai rir no final. Vamos ver se você é tudo isso que você fala. Toma! Rafael manda outro soco daqueles. Otávio fica tonto e percebe que está sangrando, enquanto Rafael avisa. Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo de ter o teu sangue. Pra mim você tá morto. E some daqui antes que eu mesmo termine com você. Larga daqui, maldito. Leva tudo que não presta com você. Otávio não desiste, não aceita. Olha pro seu filho e diz: você não tem tamanho pra fazer isso que você tá falando. Por isso essa mulherzinha aí te enganou. Te meteu guampa com o César. Ele é muito mais homem que você. Após se revelar o capeta para o seu filho com essas palavras, Otávio vai mais além. Puxa de suas costas uma arma, aponta e fala: se você tem tanta vontade assim de me matar, então toma. Pega, anda, pega, atira aqui no meu peito. O Otávio entrega a arma para o seu filho e manda ele fazer o que tem vontade. Rafael tenta pegá-la, mas Fernanda puxa ele, o segura e diz: não faz isso, Rafael. Não se coloca no nível dele. Não tá vendo que é isso que ele quer? Mas Rafael pensa em dar um fim em tudo. Pensa em fazer uma besteira. Vendo isso, Fernanda se coloca à frente do seu amado e diz: não faça nada contra esse porcaria de pai que você tem. Pra você ele não fez nada perto do que fez pra mim. A minha alma ele matou. Otávio mostra que não presta, que nunca prestou. Retoma o controle, engatilha novamente e fala: então quem vai morrer agora é você. É você, Fernanda. Eu tô sentindo a tua hora tá chegando. É uma pena, eu vou ficar sem você, sem o teu cheiro. Mas eu prefiro assim, já que eu vou ficar sem você. Otávio atira e acerta o peito da moça. Fernanda cai nos braços de Rafael já quase sem vida. Otávio queria mais. Queria ver a mulher dentro de um caixão. Por isso engatilha novamente e fala para Rafael: e você, filhinho? Se você vai me odiar, então que seja por algo que vale a pena. Essa aqui é para fechar a tampa. Otávio aponta mais uma vez para a mulher. Aos gritos, Rafael pede para ele não fazer isso. Mas o miserável vai levantando até ter Fernanda novamente na sua mira. De repente, um tiro é disparado. Otávio fica olhando, sem saber de onde vem aquele tiro. Segundos depois, o homem cai no chão. Para a surpresa de todos, Carmelo foi quem atirou. Ele passa pelo então seu patrão e vê que ele está paralisado. Enquanto isso, o drama de Fernanda está só começando. Ela fica nos braços de Rafael agonizando. De repente, a mão de Otávio começa a se mexer no meio da lama. Ele pega o seu colar com aquela cabeça de boi macabra, enrola em sua mão. Em seguida, ele coloca aquele maldito colar em seu pescoço e sai de fininho. Rafael, vendo que Fernanda está a um passo de bater as botas, começa a pedir pela vida da moça. Dos olhos dela escorrem aquelas que parecem ser as últimas lágrimas de sua vida. Na sequência, César aparece por ali e percebe que a coisa tá feia. César faz o sinal da cruz e pensa que aquele foi o último suspiro da mulher. Depois disso, uma passagem de tempo acontece na novela. Rafael aparece acendendo uma vela na igreja. Logo em seguida, um suspense toma conta da cena. Segundos se passam e Fernanda surge por trás e abraça o homem. Quase chorando, ele diz que está agradecendo por essa nova oportunidade que a vida está lhe dando. E para deixar Fernanda ainda mais emocionada, ele coloca a foto dela com Santiago perto da vela e fala que também estava orando pela vida do homem. Extremamente tranquila e com um olhar de admiração, Fernanda diz que agora as coisas estão nos seus devidos lugares e enfim sente uma paz grandiosa. Eles são surpreendidos com a chegada de César. César avisa que está ali para se despedir. Rafael pega o documento e explica que ali está a escritura do terreno, devidamente assinada em seu nome outra vez, terreno o qual Otávio havia roubado. Rafael entrega desejando o melhor para ele. César agradece, mas diz que não tem mais vontade de ficar naquelas terras e sugere para Rafael construir um albergue no terreno. Diante disso, Fernanda pega os documentos e diz que sim, mas o avisa que tudo vai permanecer no nome dele, caso um dia ele resolva voltar. Mas o clima de paz é quebrado quando César diz não entender como Otávio ainda segue vivo e escondido. Fernanda diz não entender como ele pode ter sobrevivido e quem poderia ter ajudado ele a escapar.
César também diz não entender, mas ressalta que pelo menos Carmelo confessou tudo que ele e Otávio fizeram para ele e Fernanda. Ainda com muito ódio no coração, César diz que um dia Otávio ainda irá pagar por todas as maldades. Também com gana de Otávio, Fernanda pergunta se César vai caçar Otávio. Rafael interrompe, diz que se ele encontrar, ele mesmo irá entregá-lo para a polícia. Após isso, César se benze e deixa o local. Rafael e Fernanda se ajoelham diante da Virgem e agradecem por tudo. Enquanto isso, Júlia acaba dentro de um cabaré. A loira perdeu tudo e se vê numa ruína para sempre. Já Davi vai visitar a sua mãe na prisão. Martina se aproxima e mostra a cicatriz que arrumou. Davi arregala os olhos e pergunta quem fez isso com ela. Martina diz que fez uma oração na prisão e que uma penca de presas não gostou nada e então lhe sentaram a mão. Davi diz que vai achar as culpadas por aquela surra que sua mãe levou, mas Martina não quer saber disso e xinga o seu filho, dizendo que ele sim desgraçou a sua vida quando decidiu ficar com a Clara. Martina olha bem nos olhos dele e diz: "Você deixou o mal entrar na nossa casa, Davi. Quis amar essa mulherzinha cheia de pecado. Um dia você ainda vai pagar por esse pecado. Você é o filho do mal." Indignado, Davi coloca o telefone no gancho. Martina surta e manda ele agarrar de volta. Mas Davi está decidido a não dar mais ouvidos para ela. Enquanto ele olha, ela diz: "Pega esse telefone, maldito. É um pecador mesmo, casado com uma maldita prostituta. Com uma maldita prostituta. Você me trancou aqui para ficar com aquela maldita prostituta. Traiu a tua mãe. Judas, eu só te absolvo porque te amo." Davi vira as costas e sai sem rumo. No final, Fernanda e Rafael aparecem caminhando no campo. Eles dizem que se amam e se beijam. De um lugar desconhecido, Otávio se esquenta na volta de uma fogueira. Ainda sem desistir de Fernanda, ele diz: "Você ainda vai me pagar? Você ainda vai ser minha, maldita!" De qual cidade você assiste esse vídeo? E se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu like.